Falar um pouco sobre a introdução à minha aula 1, Introdução à Radiação de Corpo Negro. Para entrar nesse conteúdo de radiação de corpo negro, eu quero dar início falando um pouco sobre o conceito, dos conceitos termodinâmicos, sendo eles as principais maneiras, de transmissão de calor entre os dois corpos, que entramos aqui no processo de transmissão de calor, que são condução, convecção e radiação. A primeira é a condução, onde é necessário, no caso, ter um contato físico entre dois corpos para que tenha a troca de calor. Aí eu desenho simbolicamente um bonequinho encostando no fogo. A segunda é a convecção, onde não é necessário que estejam em contato para ocorrer uma troca de calor, e sim que exista um material entre eles para que o calor flua por ele. Nesse caso aí, a convecção, ela ilustrou perfeitamente o bastão de ferro encostado ao fogo, e o calor vai fluir da ponta que está próxima ao fogo até a ponta em que está sendo segurada pelo boneco. E a terceira seria a radiação, que ocorre a troca de calor entre os corpos, onde a energia ela vai ser transmitida entre os sistemas através de fótons ou ondas eletromagnéticas, em que o Sol, um exemplo aí no caso é o Sol, que vai ter as suas ondas de calor fluindo até o nosso corpo. Bom, essa parte de radiação, no caso, a transmissão de energia por radiação térmica, ela vai estar relacionada com a temperatura. Um exemplo no nosso cotidiano seria quando a gente se aproxima de uma fogueira e, ao mesmo tempo, mesmo não sendo necessário tocar na fogueira no caso da condução, como é ilustrado, a gente consegue sentir o calor fluindo dela para o nosso corpo. E esse é um dos pontos interessantes e que, mesmo não tendo muita noção sobre radiação, percebemos que quanto maior for a temperatura da fogueira, quanto mais a gente excede combustível para ela, mais forte sentimos o fluxo do calor. Um dos outros detalhes interessantes para a radiação térmica é perceber a variação das cores. Essa variação das cores entra no espectro visual, de acordo com a quantidade de calor emitida pelo objeto em que a gente está estudando. Bom, como a energia ela é transmitida através de fótons, quanto maior for a temperatura, maior será a energia que cada fóton vai carregar consigo. E com isso, consequentemente, ele vai aumentar a frequência e assim sucessivamente, alterando a sua cor que está sendo vista a olho humano. Tá. É sempre bom lembrar o quê? Que o ser humano ele só consegue enxergar a luz a um certo intervalo de frequência ou comprimento de onda, tá? Que é chamado de espectro visual, que vai entre o violeta, com comprimento de onda de 400 nanômetros, e o vermelho com comprimento de onda de 700 nanômetros. E no caso de valores acima do violeta e abaixo do vermelho, não é possível o ser enxergado. O ser humano ele não vai conseguir enxergar, porque ele está fora do espectro visual. E através dessas considerações, que o corpo ele vai esquentar até emitir luz fora do espectro visual, que se torna impossível que os seres humanos eles consigam enxergar, isso foi um detalhe que deixou os cientistas um pouco intrigados, porque como assim? A gente tem um espectro que enxerga até o momento e tem um espectro não visível, que é o que está fora do nosso ponto, no caso, até onde a gente consegue captar, enxergar no caso, né? E isso intrigou muitos cientistas por volta do século XIX e o início do século XX. E através dessa dúvida que foi se resolvido, estudado em cima, através da parte da radiação do corpo negro. Que a radiação do corpo negro seria, no caso, a radiação que vai estar sendo emitida por qualquer corpo a partir da sua energia interna,
e as suas características que dependem somente da temperatura absoluta do corpo. Bom, um corpo negro, ele é um objeto hipotético que ele vai absorver toda a radiação eletromagnética que vai ser incidida sobre ele. No caso, nenhuma luz ela vai atravessar e nem vai ser refletida, onde a refletividade ela vai ser nula e a emissividade vai ser igual a 1. Um corpo com essa propriedade, em princípio, ele não poderia ser visto, e daí o nome de corpo negro. Apesar do nome ser corpo negro, esse corpo negro ele emite radiação e é o que permite determinar a sua temperatura. Em um equilíbrio térmico, um equilíbrio termodinâmico, o corpo negro ideal, né? Ele irradia energia na mesma taxa que ele absorve. E sendo essa uma das propriedades que o tornou uma fonte ideal para radiação térmica. Ah, mas então, como assim? Bom, essa parte do corpo negro, ele, na natureza, né, ele é um pouco difícil de ser encontrado. Não se encontra, na verdade, não existem corpos negros perfeitos na natureza, já que nenhum consegue ter uma absorção e uma emissão perfeita. Bom, independente da sua composição, é possível observar que todos os corpos negros, à mesma temperatura, eles emitem, no caso foi verificado, eles emitem uma radiação térmica com o mesmo espectro. E, do mesmo modo, todos os corpos com temperatura acima de zero absoluto, eles vão começar a emitir a radiação térmica. Bom, conforme a temperatura da fonte luminosa ela aumenta, o espectro do corpo negro vai apresentar seus picos de emissão com menores comprimentos de ondas, partindo das ondas de rádio, passando pelas ondas de micro-onda, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e radiação gama. Em temperatura ambiente, é cerca de 300 Kelvin. Os corpos negros eles passam a emitir na radiação do infravermelho do espectro. À medida que a temperatura ela vai aumentando, algumas centenas de graus Celsius, os corpos negros eles começam a emitir radiação em comprimento de onda, que vai ser visível, aos olhos dos seres humanos, e a cor com maior comprimento de onda vai ser o vermelho e as cores seguem como na ordem que foi mostrada lá em cima do espectro visível até o violeta, que tem o menor comprimento de onda do espectro visível. Alguns exemplos de corpos negros, são as estrelas, como o Sol, no qual a radiação produzida em seu interior ela vai ser expelida para o universo e, consequentemente, ela aquece o nosso planeta, de uma maneira simplificada. A primeira menção, primeira parte do primeiro estudo relacionado aos corpos negros deve-se a Gustav em 1860, em seu estudo sobre a espectrografia. No estudo da radiação térmica, que se deu a partir do momento em que o físico ele analisou as relações existentes, entre o calor absorvido e o emitido, e, através disso, ele propôs as leis fundamentais para o estudo da radiação térmica, suas duas principais leis. Que a primeira foi sobre a cor da radiação emitida, no qual ela depende da frequência, que também depende da temperatura do corpo aquecido, seja qual for a sua composição. A segunda lei, ela introduz o conceito do corpo negro sobre ele ser um excelente emissor de radiação. E toda a radiação que for gerada nele vai ser emitida. Bom, como o corpo negro, em uma dedução simples,
ele apresenta uma fácil realização prática. E ele se tornou fundamental para o estudo da radiação térmica. Isso porque o corpo negro ele foi caracterizado através do modelo de experimento do corpo negro, um modelo simples, né? Ele foi caracterizado como um objeto oco, que possibilita a reflexão nas partes internas de qualquer tipo de radiação emitida, absorvendo essa radiação. Bom, a montagem do experimento ela foi feita a partir da radiação emitida pelo corpo negro, que obtinham alguns resultados nos gráficos, né, que eram fornecidos pela potência dessa radiação, mas eles não eram capazes de explicar esses dados que eles coletavam na época. Bom, no caso do modelo do experimento do corpo negro, quando a luz ela acabava entrando pela abertura do modelo, ela deveria ser refletida várias vezes nas paredes da cavidade antes de escapar, e então a probabilidade de que ela seria absorvida pelas paredes durante o processo seria algo muito alto, independente de qual seja o seu material que compõe ela, ou, no caso, o comprimento de onda da radiação. A cavidade, então, é uma aproximação de um corpo negro, no qual tem o seu núcleo todo pintado de preto, né? Quando ela era aquecida, o espectro de radiação do buraco, no caso a quantidade de luz que estava sendo emitida do buraco em cada comprimento de onda, seria contínuo e não dependeria do material da cavidade. Bom, por uma teoria, né, um teorema provado por Gustav, o espectro observado ele depende apenas da temperatura das paredes da cavidade. Aquela lei, a segunda lei de Gustav, ela diz o quê? Que num corpo negro ideal, em equilíbrio termodinâmico, a temperatura, no caso a radiação total emitida, deve ser igual à radiação total absorvida. E para calcular a curva formada pelo espectro da radiação emitida por um corpo negro, que foi um dos grandes desafios, né, no campo da física teórica durante o fim do século XIX. Muitos estudiosos eles procuravam tentar calcular, né, conciliar o conceito do corpo negro com a distribuição de energia prevista pela termodinâmica, mas os espectros obtidos experimentalmente, ainda que eles eram válidos para as baixas frequências, eles se mostravam muito exagerados da previsão da física teórica, que foi explicitada pela lei de Rayleigh-Jeans para a radiação de corpo negro. Eu não sei pronunciar esse nome correto, mas vou pronunciar assim. Que dá o brilho espectral de um corpo em função da frequência da temperatura absoluta, que foi ilustrado através dessa equação. Bom, do qual é a densidade da radiação espectral, né, que seria a potência por unidade de ângulo sólido e por unidade de área normal da propagação da densidade, e a variação por unidade de frequência no equilíbrio da temperatura, térmico da temperatura, que nada mais é, o meu V ele seria a frequência de radiação eletromagnética, o meu KB vocês já conhecem que é a constante de Boltzmann, T a temperatura e C a velocidade da luz no vácuo. Bom, o espectro eletromagnético que foi previsto por essa fórmula, ele concordava com os resultados experimentais nas baixas frequências, que são os grandes comprimentos de onda, mas, ao mesmo tempo, ele discordava das de alta frequência, que são as ondas de comprimento curto. E essa inconsistência entre essas observações e as previsões da física clássica foi o início da conhecida catástrofe ultravioleta. Bom, aqui a catástrofe ultravioleta, ela é o erro em comprimento de ondas curtas na lei de Rayleigh, que é retratada nessa parte de cá pela teoria clássica, essa linha preta que é ilustrada aí,
que para a energia que estava sendo emitida por um corpo ideal, o erro seria um erro muito mais pronunciado para os comprimentos de onda curta. E a diferença entre a curva preta, como foi prevista por Rayleigh-Jeans, e a curva azul, que foi a curva prevista pela lei de Planck, que foi o que avançou. E através, no caso, de cálculos da quantidade total da energia radiante, ou seja, a soma das emissões em todas as faixas frequentes, eles conseguiram demonstrar, pela lei de Rayleigh, que um corpo negro, nesse caso, ele liberaria uma quantidade infinita de energia, que é algo que entraria em contradição com a lei da conservação de energia. Bom, uma boa aproximação dos valores para o máximo da emissão para cada temperatura foi dado um pouco mais à frente pela lei de Wien, mas quem levou realmente à fama foi Max Planck, que em 1901 ele introduziu a sua descoberta constante de Planck como um mero recurso matemático que determinou a quantização da energia, o que mais tarde levou à teoria quântica, que, por sua vez, rumou para os estudos da mecânica quântica. De uma maneira experimental, a radiação mais próxima de um corpo negro ideal é aquela que é emitida por pequenas aberturas de extensas cavidades. Bom, mas isso são detalhes. Em 1900, o físico alemão Max Planck, ele apresentou para a sociedade alemã um estudo teórico a respeito da emissão da radiação de corpo negro, deduzindo a equação que partiu da lei de Wien, que estava envolvida com o deslocamento, que estava plenamente em acordo com os resultados experimentais. Mas, para Planck, para ele conseguir uma equação a qualquer custo, ele teve que considerar a existência na superfície do corpo negro de cargas elétricas oscilantes que emitem energia radiante, não de uma maneira contínua, que é o que foi sugerido pela teoria clássica, mas sim em proporções descontínuas, no caso as partículas que transportam cada qual uma quantidade de energia que foi definida, que é bem definida, e essas partículas elas foram denominadas de fótons, e cada fóton denominado de quanto. Mas isso é um detalhe que foi denominado a partir do progresso mais à frente de Albert Einstein. Bom, a solução que Planck encontrou quando ele resolveu a questão do corpo negro, considerando que a energia ela é quantizada, permitiu explicar outros conceitos físicos a nível microscópico. E por isso, 1900, dezembro de 1900, para ser mais exato, 14 de dezembro, foi considerado um marco divisor entre a física clássica e a física quântica, a teoria física de fenômenos microscópicos. E através de todo esse estudo, hoje já se tem uma noção de que todo objeto que ele for superaquecido, ele vai emitir uma radiação visível, analisada através do espectrômetro, e através desse objeto vai ser possível medir o comprimento e a intensidade de ondas eletromagnéticas. E essas componentes de radiação emitida é o que permite a construção do espectro, que chegou às suposições de Planck que levaram à forma correta das funções de distribuição espectral, no qual ele incluiu a sua constante de Planck, que é dada por 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. E, como eu te mencionei antes, o Einstein ele trabalhou em cima dessa ideia e ele propôs
a quantificação da radiação eletromagnética em 1905 para explicar o efeito fotoelétrico, que produziu vários avanços para a ciência. Muito obrigado pela atenção e essa foi uma aula introdutória sobre a radiação de corpo negro.